Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs caríssimos, bom dia, paz e bem. Nós voltamos hoje a ler de modo sequencial o Evangelho de Marcos. Durante a semana, nós lemos em sequência um evangelho depois do outro, uma leitura depois da outra. Então, nós, antes da quaresma, estávamos lendo o Evangelho de Marcos e agora nós retomamos essa leitura. Nós devemos ter em mente algumas informações sobre Marcos. Marcos é o mais antigo dos evangelhos, é também o mais breve. Os outros evangelistas, sobretudo, se vê isso em Mateus e Lucas, eles leram Marcos para escrever o seu evangelho. E os três têm mais ou menos o mesmo percurso. Então, por isso que os fatos são mais ou menos os mesmos contados nesses três evangelhos, com diferença, mas é de um modo sequencial, se pode ler em paralelo. Por isso são chamados evangelhos sinóticos, os três evangelhos. E Marcos não era um apóstolo, era sim o secretário de Pedro. O Evangelho de Marcos é então a pregação de Pedro. E Marcos era um adolescente no tempo da vida de Jesus. Então se considera que Marcos era aquele menino que no Evangelho de Marcos, só ele conta isso, estava ali observando Jesus no momento que Jesus era preso, e ele se assusta com a chegada dos soldados, e um soldado tenta pegá-lo e ele escapa deixando a roupa dele na mão do soldado. E também se crê que a casa da mãe de Marcos foi a primeira igreja de Jerusalém, o cenáculo era essa casa. Isso dito, nós vamos, como texto, pensar uma coisa. Marcos é um texto muito seco. Ele não tem assim um interesse de muita interpretação, como encontramos em Lucas. É um texto que busca, com uma certa ironia, provocar uma resposta em nós. De dizer assim, eles fizeram assim, agora o que é que você faz? Para nos provocar, para suscitar em nós uma adesão de fé. Escrito sobretudo com o primeiro catecismo dos cristãos, para chegar à profissão de fé do centurião. Bem, hoje no Evangelho nós encontramos aquele texto um tanto enigmático, porque nós temos um grupo de opositores de Jesus que chegam adulando, falando aquilo que não acreditam, vão construir toda uma pergunta simpática, aduladora, bajuladora, para colocar Jesus em dificuldade. E faz aquelas perguntas que é assim, ou isso ou aquilo, alto. E Jesus, como sempre, não cai nas armadilhas que fazem. E então o que acontece? Eles chegam para ele e falam assim, mestre, é lícito pagar imposto a César, ao imperador romano? Qual é a dificuldade desta pergunta? Óbvio, porque se Jesus está na terra onde o dominador é o Império Romano. Ninguém gosta de pagar imposto, né? Ainda hoje é uma coisa que irrita a todo mundo que tem que pagar imposto. Mas ali o povo de Israel tinha dois problemas sérios para eles. Era um problema de fé também, que era pagar para viver na terra que o Senhor deu para eles em herança. Primeiro problema. Segundo problema, pagar
uma quantia para um pagão, para alguém que não era do povo de Israel. Ora, Jesus se vai responder assim, que se deve pagar imposto, os seus conterrâneos vão pensar que Jesus é um colaborador do império. Mas se ele vai dizer assim, não se deve pagar, o Império Romano vai acusá-lo de revolucionário. Então essa é a armadilha que preparam para Jesus. E Jesus então pede, deixe-me ver uma moeda. Ora, aqueles que estavam fazendo uma pergunta, que queriam colocar uma oposição, assim, entre o reino de Deus e a administração humana, Jesus pede para eles uma moeda. E aí então eles vão dar a moeda, mostrando que eles tinham uma moeda. Ou seja, que esta moeda que eles estavam colocando em contraposição de é lícito ter, pagar ou não, Jesus vai fazer ver que eles, nos bolsos deles, tinham uma moeda que dão para Jesus. E Jesus fala de quem esses que são, e a resposta de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É esta a mensagem fundamental do Evangelho. Então, a esta mensagem, tantas vezes se deu as diversas interpretações. Jesus está querendo dizer uma coisa precisa, que aquilo que é confiado à administração pública, à política deste mundo, é o âmbito somente de administrar aquilo que não pertence a eles, mas sim que é confiado por um tempo. E que, em vez a Deus, nós damos tudo aquilo que somos e que temos. E que não existe uma oposição entre esta administração e a ação de Deus. Ou seja, não é porque eu sou cristão que devo desinteressar-me da justiça, da paz, da vida política dessa sociedade. Porque se as pessoas de bem abandonarem todas elas a política porque é coisa imunda, as pessoas que não valem nada ocupam a vida pública. Nós precisamos, caros irmãos leigos, de leigos comprometidos, como em tantas nações aconteceu isso, que pessoas, leigos, deram a vida por um exercício justo, honesto. E quanto precisamos disso no Brasil? De um exercício honesto, de uma política que não seja corrupta, de ver gestores públicos que se deem, que se doem pelo povo que não pertence a eles. Nós somos povo de Deus. A Deus devemos dar o que é de Deus. Então nós somos povo que não pertence a fulano ou a beltrano, mas nós somos um povo de Deus. E que no exercício da política, seja quem é eleito ou quem vota, devemos agir para o bem comum, com justiça, com honestidade, sem corrupção, construindo uma sociedade justa e solidária. Caríssimos, o Brasil é uma nação muito injusta. A separação social que existe no Brasil é imensa, que não se vê uma coisa assim em outras nações. E que isso é um desafio para nós cristãos. A maior nação católica e também a maior nação evangélica do mundo deveria se preocupar, porque nós não damos um testemunho de uma nação cristã através da política que temos, através do mar de corrupção que existe nessa nação. Então é isso que o Evangelho de hoje nos chama. A igreja insiste muito no seu magistério de chamar os fiéis leigos para assumir esses postos de política e não se corromper quando entra lá. É belo ver que na história da Idade Média, sobretudo, nós tivemos diversos reis, rainhas, pessoas de fé, de uma fé inabalável, e que viveram com justiça, reis que terminaram a vida por opção e vivendo em extrema pobreza, e que se davam até o que tinham direito, davam para os pobres por um dever de justiça social, de justiça evangélica. Também na história do Brasil nós tivemos alguns políticos que viveram assim honestamente. Então é isso hoje que o Senhor nos chama. O exercício da fé não impede, justamente ao contrário, nos coloca em um compromisso de construir uma sociedade justa e solidária. Um bom dia para todos vocês, que o Senhor lhes abençoe.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.